Para quem não me conhece, eu sou Wilder Sidney, sou médico, sou professor, empresário e eu lidero aqui um movimento de resgate da boa medicina há 5 anos produzindo conteúdo aqui na internet, tá? Com o objetivo de ajudar médicos a viverem de seus serviços particulares, tá? Fazendo a boa medicina. Já são 1.300 médicos que foram ajudados aí diretamente, tá? Pelo método CVM, nossa metodologia que já transformou a vida de centenas de médicos Brasil afora. Quando eu falo do passo a passo definitivo, né, para qualquer médico fazer essa migração, essa transição dos planos de saúde, principalmente serviço público, plantões, para o atendimento exclusivamente particular, por que eu falo que é definitivo? E parece uma promessa muito, cara, passo a passo definitivo, isso parece promessa de marketing, né? Papo de marqueteiro. E é um papo de marqueteiro, mas aqui no CVM eu sempre gosto de dizer que a gente usa o marketing da verdade. Então, a gente usa sim estratégia de marketing, usa gatilhos mentais, técnica de venda, copywriting, mas tudo tem um lastro na verdade, tá? Então, por que eu estou falando isso? Por que é o passo a passo definitivo? Porque, como eu falei no início aqui dessa live, já são centenas de médicos que hoje estão com as vidas transformadas, tá? São médicos que, independente da especialidade, independente do tempo de formado, independente do tamanho da cidade que eles residem ou não, médicos que estavam trabalhando em 9 vínculos, médicos que não dormiam em casa, médicos que recebiam R$5, R$10 por consulta, R$50 por consulta, médicos que estavam pensando em desistir da medicina, médicos que estavam se separando, médicos que não estavam vendo os filhos crescerem. Esses médicos, centenas deles hoje, têm uma vida onde eles trabalham, alguns, né? Não todos, tá? Mas alguns, só no consultório particular, tá? Não dão mais plantão, não trabalham, não atendem mais plano de saúde. E o mais importante, né, eles fazem uma medicina que eles se orgulham, que traz satisfação para eles, que faz a diferença real na vida dos pacientes. E tão importante quanto, esses médicos hoje desfrutam de qualidade de vida, conseguem acompanhar o crescimento dos filhos, resgataram seus casamentos, cuidam da própria saúde. Então, eu falo isso baseado em 5 anos, né, acompanhando esses médicos. Então, o nosso projeto aqui nasceu em julho de 2019. Eu e o Arthur Ribas, meu sócio na época, criamos essa metodologia. Hoje ela foi aperfeiçoada e está sendo cada vez mais aperfeiçoada por médicos e médicas. Assim, eu estou até revisando isso, mas praticamente todos os estados do Brasil têm médicos que são nossos alunos, que estão aplicando essa metodologia. A gente tem alunos fora do Brasil, tem alunos em Angola, tem alunos na América Latina aqui, Paraguai, e a gente está só começando a nossa expansão, tá? Então, o que eu vou falar aqui hoje realmente é um passo a passo. Se você aplicar, ele pode ser um passo a passo definitivo para você também, né? Conquistar tudo isso que eu te falei aqui, que alguns alunos nossos conquistaram, tá? Então, o objetivo dessa live de hoje é te ajudar, é te dar fundamentos, te dar estratégias para que você possa realmente acelerar a sua transição, a sua migração, tá? De forma rápida e segura, né? Dos atendimentos de plano de saúde para o atendimento particular. O objetivo é que você chegue o mais rápido possível no faturamento, pelo menos de R$25.000 todos os meses. Eu vou dar exemplo aqui de pelo menos 4 médicos, tá? Que eu selecionei aqui. Eu tô com quando eu olho para cá, para esse lado, é porque eu tô com o meu roteiro aqui, tá? Para esse lado aqui. Então, vou dar o exemplo aqui primeiro do Michel Araújo. O Michel, que é ortopedista em Natal, tá bom? Ele é Natal, Rio Grande do Norte. O Michel, em 2020, quando ele entrou quando ele conheceu a nossa metodologia,
ele dava plantão, ele trabalhava em plano de saúde, trabalhava no serviço público. O faturamento particular dele nessa época era praticamente zero, tá? Praticamente zero. Então, 2020. A gente está em 2000 e... a gente está em 2024. Hoje o Michel, através da nossa metodologia, do método CVM, hoje o Michel fatura pelo menos 100 mil reais todos os meses, não dá mais plantão, não atende mais plano de saúde, continua no SUS porque ele quer, porque ele gosta, porque lá ele exerce a medicina, a boa medicina lá, é uma exceção no sistema, e isso é muito bom de dizer. Existem lugares no SUS em que o médico tem condições de trabalho, se sente valorizado, isso é incrível, tá? Então, o Michel é um exemplo, tá? De um médico que dependia, né, de vários vínculos para poder ter uma renda, para compor uma renda, e hoje, né, a principal fonte de renda dele é o consultório particular. Beleza? Então vamos lá. Segunda pessoa que eu quero falar aqui para vocês é da Ana Cristina. A Ana Cristina é uma médica de família e geriatra do Rio Grande, ó, de Minas Gerais. Ela hoje fatura em média 50, 60, chegando aí a faturamentos de 70 mil reais por mês, quase 80 mil por mês. Repito, uma médica de família, geriatra, faturando quase 80 mil por mês, trabalhando meio período, e numa cidade do interior de Minas, tá? E a Ana, quando ela chegou no CVM, também em 2020, ela dependia totalmente, ela trabalhava no serviço público, né? Estava ali tentando entrar na Unimed, e não, há 2 anos tentando entrar na Unimed lá, em Minas Gerais, não conseguia. E então, assim, faturamento particular praticamente inexistente. E hoje, 2024, a Ana é um dos grandes cases de sucesso aqui do nosso método, tá? E ela fez essa transição, né? Então, mais um exemplo aí. Então, a outra pessoa que eu quero falar aqui é a Luciana Barberino, que é uma outra médica, especialidade clínica, né, neurologista. Ela é de Salvador, Bahia. E a Ana, o que acontece? A Luciana, ela entrou no CVM em 2021, faturando também praticamente muito pouco, quase nada de particular. Dependia de plantão, dependia de fazer plantão de sobreaviso da neurologia. Trabalhava, ela mesma fala, né? Tem live com ela. Inclusive tem live com todas essas pessoas lá no nosso canal do YouTube. Algumas lives aqui no Instagram também. Mas o lugar que eu recomendo que você vá para conhecer mais histórias é lá no nosso canal do YouTube. É só você digitar Círculo Virtuoso da Medicina no Google, vai aparecer lá no nosso canal do YouTube. Uma das lives é com ela, né? Com a Ana Cristina. Ou com a Luciana Barberino, perdão. Então ela fala que trabalhava em 5 vínculos, né? Chegou a trabalhar em 5 vínculos, chegou a ter problema de saúde, né? De tanto trabalhar. E hoje, 2024, né? Então 2021, 22, 23, 24, mais ou menos 2 anos depois, 2, 3 anos depois, ela está faturando ali 50 mil por mês, não depende de nenhum outro vínculo, vive do consultório. E o mais importante, né? Falei com ela hoje, inclusive. Hoje ela estava me falando assim, Sidney,
Cara, tô dormindo 8 horas por dia. Tô fazendo atividade física 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Tô participando da vida dos meus filhos. Tô praticando uma das vezes que eu pratico atividade física é com meu marido. A gente joga beach tennis, a gente participa de campeonato de beach tennis. Então assim, ela falou, eu nunca tive tanta qualidade de vida antes. Então, uma médica, né, que representa muito a classe médica brasileira, né, que abre mão, muitas vezes, da própria saúde, do tempo com a família, do tempo com o cônjuge, para salvar vidas, e isso é nobre, tá? Salvar vidas é nobre. No entanto, ela estava abrindo mão da própria vida. Aqui no CVM a gente tem algumas frases, né, que a gente usa para poder ajudar nossos alunos a desenvolver uma cultura, né? Então, uma das coisas que eu falo muito aqui é para o médico, para o nosso aluno, colocar a máscara primeiro nele. Tem quando você está lá no avião, que você está lá antes de decolar e os comissários falam, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E aí, o que eles falam depois? Eles falam, coloque a máscara primeiro em você, antes de prestar ajuda para outras pessoas. O médico, de uma forma geral, generalizando mesmo, né? Mas a gente sabe que isso não é uma grande parte, não é todo mundo, mas o médico brasileiro, o que eu enxergo na minha visão, e não é a verdade, é só a minha visão, ele quer colocar máscara nos outros e não coloca a máscara nele. E isso, com o tempo, a conta chega, né? Então, isso foi o que aconteceu com a Luciana Barberino. A conta chegou em algum momento e ela, quando ela estava ali com um problema sério de saúde, ela resolveu mudar a vida dela. Ela decidiu, né, mudar a vida dela, os rumos da carreira dela. E hoje a Luciana é também um grande case de sucesso aqui do nosso método. Tá? Fatura ali hoje 50 mil reais por mês, mais ou menos. E também não trabalha todos os dias, de manhã, de tarde, de noite no consultório, não dá plantão, não saiu dos vínculos públicos e já está engatilhando outras fontes de renda, como serviços digitais, né, produtos digitais, enfim. Então, mais um exemplo de uma médica que fez uma transição segura e rápida, né? Estou falando de coisa de 2 anos, sabe? Gente, 2 anos é rápido, que seja 3 anos, né? Michel, Ana Cristina, né, tiveram aí 3 anos de transição. E eu sempre falo o seguinte, o que são 3 anos de transição, por exemplo, de sacrifício, de investimento, frente a uma vida inteira de retorno? Porque uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, Michel, Ana Cristina, Luciana Barberino, esses médicos nunca mais voltam para a vida deles anterior. Nunca mais. É sempre daqui para frente, sabe? Por quê? Porque uma vez que a gente aprende, não tem como desaprender. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, não tem como desaprender a andar de bicicleta. Tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês. Tá? E aí, obviamente, quando a gente fala sobre isso, né, sobre uma transição, uma migração mais rápida e mais segura, né, aí a primeira coisa que vem na cabeça de alguns médicos é mas isso pode demorar muito. E eu acabei de falar que Luciana Barberino, em 2021, quando ela conheceu o CVM, ela estava em 5 vínculos. E hoje, em 2024, ela vive só do consultório. Eu estou falando de 2021, 2022, 2023, 2024. 3 anos. Cara, sabe o que é que demora? Demora você continuar pro resto da vida fazendo algo que você não está feliz. Se você está feliz, se você está satisfeito, se você consegue ser bem remunerado, consegue fazer a boa medicina, consegue fazer um atendimento de excelência, cara, tá tudo certo, continua. Tá tudo certo.
Agora, se você não está satisfeito, se você não tem tempo para cuidar de você, se você não tem tempo para desempenhar os outros papéis na vida, que não só o papel de médico, papel de pai, de mãe, papel de marido, de esposa, papel de filho, papel de amigo, papel de ser a própria pessoa, de ser o próprio ser humano que se cuida, que faz refeições em casa, que dorme em casa. Se você não tem, se você está satisfeito com tudo isso, está tudo ótimo. Agora, se você não está satisfeito, saiba que não demora tanto. Tá? A média aqui que eu sempre falo é, cara, 3 anos você pode construir o seu negócio para você ter ele como principal fonte de renda. 3 anos é suficiente. Tem gente que consegue isso em bem menos tempo. No ano passado, vou dar 2 exemplos, tá? Um urologista que saiu da residência, o Benito, um urologista lá de Balsas, no Maranhão. Ele saiu da residência em fevereiro e em março ele já faturou os primeiros 30 mil de faturamento no consultório particular. Repito, ele saiu da residência em fevereiro e em março ele bateu 30 mil de faturamento no primeiro mês. No ano de 2023, ele saiu do zero, tá, de faturamento particular, porque ele estava na residência, para uma média de 50 mil por mês em, sei lá, questão de 6 meses. Tá? Então, isso é típico, é isso que a gente promete. Ah, venha, entre no CVM, se torne nosso aluno e fature 60 mil por mês em 6 meses. Não, a gente não promete isso. O que eu te prometo? Eu te prometo que, cara, para você estar faturando pelo menos 25 mil reais por mês, em um ano de CVM é possível. Agora, para você viver do seu consultório particular, para você ter um negócio, pode colocar aí 3 anos. Para você realmente viver dele. Para você ter ele como principal fonte de renda. Isso é outra coisa, tá? Quem disse que você tem que pedir exoneração do seu vínculo público? Quem disse que você precisa deixar o seu plantão? Quem disse que você precisa, inclusive, deixar de atender algum plano de saúde que você gosta? Meu amigo, minha amiga, você pode escolher. A maioria de nós, seres humanos, a gente toma decisões não por escolhas próprias, mas porque alguém influencia a gente para a gente tomar decisão. Aqui no CVM, um dos maiores valores que a gente tem chama-se liberdade. O que eu quero falar do passo a passo definitivo? O primeiro e mais importante passo é você decidir. Decidir. Decidir vem de cortar. Cortar. Cortar significa abrir mão, dizer não para algo e dizer sim para outra coisa. Decidir significa escolha. Decidir não mais, eu não quero ser um médico medíocre, eu não quero mais fazer uma medicina medíocre, eu não quero mais fazer esqueminha, eu não quero mais fingir que estou atendendo e o paciente fingir que foi atendido e eu fingir que estou trabalhando. Você pode decidir. É o primeiro passo. Decidir o que você não quer para a sua vida e o que você quer. E dizer não para o que você não quer. Esse é o primeiro passo. E ó, eu poderia falar um monte de outra coisa aqui. Eu poderia falar assim, ó, você pode fazer um planejamento financeiro, fazer uma reserva financeira, e aí depois você vai diminuindo os planos que você não gosta, aí você diminui. Eu podia falar um monte de coisa técnica que funciona e que é importante. Mas na real eu estou indo aqui no cerne da questão. Até quando você vai continuar desonrando a medicina? Até quando você vai continuar se desonrando? Até quando você vai continuar desonrando seus pais que acreditaram em você, que apostaram em você, que investiram em você? Até quando você vai continuar desonrando seus pacientes? Até quando você vai continuar desonrando sua família?
fingindo que fazendo, eu não tenho tempo para minha família, porque eu tenho que trabalhar. Você pode escolher, que é o segundo passo. Você decide o que você não quer e escolhe o que você quer. E depois bota coragem, muita coragem, para fazer o que tem que ser feito. E deixa eu te falar, se você é médico, se você é médica, cara, aprender a fazer marketing, viver de consultório, vendas, técnica de venda, gestão, marketing, comunicação, finanças. O que a gente ensina aqui para você é mamão com açúcar, porque você é médico, você é médica. Cara, você fez medicina, você passou no vestibular mais concorrido. Você passou no vestibular mais concorrido, depois você terminou a faculdade mais longa, mais demorada. Depois você fez um outro processo seletivo, que foi a residência. Depois você terminou um processo assim, trabalhoso pra caramba. E agora você vem dizer que é difícil. Não é. É muito tranquilo. É muito mais fácil. É muito mais fácil viver de consultório do que fazer a faculdade de medicina, do que passar em medicina, do que fazer a faculdade de medicina. Marketing, gestão e vendas é mamão com açúcar frente ao que você já passou, que você já superou, que você já aprendeu, que você já aplicou. É muito louco. É muito louco. Médicos, por exemplo, sei lá, cirurgião de catarata, um oftalmologista que vai lá e dá pontinhos milimétricos, né? Neurocirurgião que vai lá e, cara, cirurgiões endovasculares, sei lá, cirurgião robótico. E aí, grandes médicos se colocando como pequenos, como vítimas. Você não é vítima, você não é pequeno, você é gigante. Você tem escolha. Você pode escolher. Para de fingir, para de mentir para você que você não tem escolha, você tem. Para de dizer que você é um refém, você não é refém. A gente vive numa democracia, o Brasil é uma democracia, você pode escolher. Ninguém está botando arma na sua cabeça, para você continuar fazendo o que você está infeliz fazendo. Então, decida, meu amigo, minha amiga, decida, tome uma decisão. Eu decidi. Quando eu decidi fazer medicina, fui lá e fiz até passar. Depois eu decidi me tornar médico, passei o que tive que passar e me tornei médico. Depois, uma longa jornada até eu descobri que não era o que fazia o meu coração cantar. Eu decidi sair do SUS, sair do serviço público, não trabalhar para os outros e criei a vida que eu tenho hoje. Não é fácil, não é rápido, não vai requerer de você. Vai requerer de você, mas é possível. E depois que você decide, depois que você escolhe o próximo passo, eu te digo, eu posso te ajudar. É mais fácil. O mais difícil é você decidir e escolher. Isso é o mais difícil. Não é à toa que 85% dos médicos no Brasil não vivem de particular, não vivem dos seus consultórios. Dependem de plano de saúde, plantões, clínicas populares, ou seja, trabalham para os outros. E não tem nada de errado trabalhar para os outros. Nada de errado. Nada de errado trabalhar para os outros. Mas a minha crítica, o meu questionamento não é o fato de trabalhar para os outros, mas é fazer uma medicina meia boca. É abrir mão do que é importante para você. Sua família, sua saúde, seu casamento, seus filhos. O que é mais comum é ver filho de médico sendo criado pelas escolas, sendo criado pelas babás. E depois o médico não entende por que o filho não quer ser médico. Depois ele reclama, por que ele não quer ser médico? Por que ela não quer ser médico?
Porque ela não quer repetir o mesmo erro que você. Ela quer ser uma pessoa presente para os filhos. E eu quero te dizer, você também pode ser presente para os seus filhos. Então, depois que você decidir escolher, o próximo passo é o quê? É um método. Eu tenho um método validado para te apresentar. Eu tenho um método validado por centenas de médicos para te apresentar. Por que os pacientes pagam particular? Porque eles recebem um serviço incrível, que no plano de saúde, nos plantões, nas clínicas, blá, 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 não existe. Ponto. É simples. Não precisa ficar elucubrando, não precisa ficar inventando nada. É simples. As pessoas pagam quando elas percebem valor. Ponto. Se você oferece um bolo de lama para as pessoas, elas não vão pagar. Elas podem pagar a primeira vez, mas elas não vão comprar de novo. Se você oferece um bolo recheado de chocolate com morango, cara, as pessoas vão comer, e elas vão falar bem, e elas vão voltar, e elas vão indicar para outras pessoas, e elas vão fazer um plano anual de bolo, e elas vão se tornar clientes fiéis do bolo. E é isso. E vão criar uma comunidade do bolo. Entende? Por quê? Porque é algo de valor. Algo de valor. É simples. Nosso método ajuda médicos a oferecer uma medicina de valor para o paciente. E isso é o start do círculo virtuoso da medicina. Tudo começa com um serviço incrível. Depois disso, a nossa promessa é: ganhe mais, trabalhando menos e melhor. Por que isso é possível? Muito simples, eu vou te falar agora. Quando você começa a fazer uma medicina de excelência, você gera resultado para os pacientes, esses pacientes eles ficam gratos, eles voltam e eles te indicam. Começa aí. Quanto mais os pacientes voltam e te indicam, e você começa também a colocar outras estratégias de marketing para atrair pacientes novos, daqui a pouco você está com o quê? Com uma demanda maior. Quanto maior a demanda, maior o preço. Lei da oferta e da procura. Simples. Simples assim. Tá? Nada que eu estou falando aqui é novidade. Inclusive é por isso que o nosso bordão é o resgate da boa medicina. Eu não estou reinventando a medicina, eu não estou falando da medicina nova, a nova medicina, a medicina revolucionária. Não, eu estou falando da única medicina que deveria existir. A medicina com foco no paciente. E não a medicina industrial que foi transformada aí nos planos de saúde, plantões, clínicas populares, infelizmente no serviço público. Não dessa medicina industrial, onde o paciente é só um produto, onde o médico também é um produto. Capta que você é um produto e capta que os pacientes do SUS, dos planos, dos plantões, eles não são seus. Não são seus. Eles não agendaram a consulta com você. Eles agendaram a consulta com o médico do plano. Eles agendaram a consulta com o médico do postinho, com o médico do SUS, com o médico do ambulatório. Eles vão no médico que está no plantão, eles não vão com você, eles vão com o médico do plantão. Despersonalizaram a figura do médico e você aceitou isso. Despersonalizaram a figura do médico e você aceitou isso. E você conta uma história que você é refém, que você é uma vítima. Ai, coitado, ai, como eu sou um coitado. Ai, como eu sou uma coitada, eu sou uma vítima do sistema, desse sistema cruel, e eu não tenho alternativa, e as minhas mãos estão atadas, e eu estou com a arma na cabeça. Continua dizendo que você é uma vítima, continua dizendo que você é um coitado, continua dizendo que você é um refém, e está tudo certo. Você pode escolher. Você tem opção de escolha. Tem um método focado em ajudar os pacientes, em te ajudar a ajudar mais ainda seus pacientes, a trazer pacientes novos, a fidelizar esses pacientes, a criar serviços para acompanhar esses pacientes, seja clínicos ou cirúrgicos. Te ajuda a precificar, te ajuda a como oferecer, como vender, te ajuda a como gerir o seu negócio, te ajudo a viver disso. Mas eu não vou fazer sua parte, tá? Se você já está entrando aqui querendo terceirizar a responsabilidade, se você não está disposto a fazer sua parte,
não vem para o CVM, não vai para o workshop, não entra no programa CVM, não vem para a mentoria, não vem para o nosso evento presencial, você não é bem-vindo. Se você quiser terceirizar a culpa. Eu não quero gastar o meu tempo, como eu gastei recentemente com uma médica, que estava terceirizando a culpa, que não queria fazer a parte dela, e veio dizer que estava insatisfeita. Ou como outro médico, que foi lá no Reclame Aqui, nossa, a mentoria é ruim. Vai lá no Reclame Aqui, você vai ver lá, ele fez um escarcéu lá, e não sei o quê, e depois disse que ganhou, e não ganhou PN. Ganhou PN. É só um médico que fazia esqueminha, que entrou no CVM, teve a vida transformada e depois foi reclamar. Se você é desse tipo, você não é bem-vindo. Eu não quero gastar meu tempo com você. Meu tempo é precioso. Eu quero gastar, ou melhor, investir o meu tempo nos médicos que querem, estão dispostos a fazer sua parte. Estão dispostos a arregaçar mangas e fazer o seu trabalho. Mas eu posso te ajudar. Tem um método para atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares. Através principalmente, de um método autoral próprio, baseado em ciência de consulta e pós-consulta. Isso você não encontra em nenhum outro lugar. Se tiver alguém fazendo isso, falando isso, copiando a gente, por favor, manda um direct que a gente aciona o nosso jurídico. Tá? Marketing médico, gestão de consultório, gestão de clínica, você balança uma árvore e vai cair muita gente falando disso. Gestão financeira para médicos, marketing para médicos, tem muita gente falando disso. Consulta e pós-consulta, consulta e pós-consulta. Somos nós, os pioneiros. Somos nós que criamos a parada que é validada. Focada no paciente. Se você, meu amigo, se você, minha amiga, se o que faz o seu coração queimar, o seu olho brilhar, a sua alma ser aquecida é fazer uma medicina de qualidade, ser bem remunerado, ter tempo para você e para sua família, welcome to CVM. Você é muito bem-vindo. É aqui o seu lugar. Família CVM, é aqui. Não adianta só, ai, Sidney, eu comprei o curso e não tive resultado. Não vai ter, irmão, não é milagre. Não é um passe de mágica, é um método. Você fez medicina, você comprou a mensalidade, você se tornou médico? Ou você teve que ler livros dessa grossura e teve que ver e rever casos clínicos e fazer, e estudar e fazer e refazer cirurgias por anos? Anota isso, tudo que é bom tem seu preço. É justo que muito custe, o que muito vale. Quer ter uma vida incrível? Quer faturar 100 mil por mês, como Michel? Fazendo uma medicina incrível? Recebendo 30 mil, 35 mil, 70 mil numa cirurgia e depois o paciente ainda trazer presentes? Arregaça as mangas, irmão, irmã, e faz o seu trabalho. E sai da posição de vítima. Sai da posição de terceirizador de culpa. Sai da posição de refém e assuma a sua responsabilidade. Quer faturar 70 mil por mês, trabalhando meio período, viajando quase todo mês, tendo tempo para ir para academia, para os filhos, para acompanhar os filhos, como Ana Cristina? Para cuidar do casamento? Ana Cristina, eu acho que nos últimos 3 anos ela já viajou mais do que eu a vida inteira. Quer ter essa vida? Aqui, irmão. Arregaça as mangas. Irmão e irmã. Arregaça as mangas. Vai lá ver o que a Ana Cristina teve que fazer nos últimos 4 anos. Arregaça as mangas. E faz o seu trabalho. Sabe por que a maioria dos médicos vão continuar sendo reféns, continuar trabalhando para os outros, continuar numa vida medíocre, adoecendo, morrendo? Vocês sabiam que médicos são campeões em divórcio? Sabia que médicos morrem mais cedo que a população geral? Sabia que médicos têm uma taxa de suicídio 5 vezes maior que a população geral? Sabia que a vida do médico, na verdade, na realidade, é triste? A vida do médico no Instagram é perfeita. A vida do médico para os outros é perfeita. Ele anda de carro importado, ele anda de roupa de marca, de Rolex,
Ele mora na cobertura, nos melhores condomínios. Isso é o que ele mostra. Mas ele toma remédio para dormir. Ele trai cônjuge. Ele não se alimenta bem. A vida dele é uma tristeza. É por isso que eu tenho um aluno que quase virou Uber, quase desistiu da medicina para virar Uber. Tá lá no YouTube também. Vai lá, assiste lá. A médica ginecologista de Fortaleza que quase virou Uber. Eu tenho um método para te apresentar. Mas ele não é milagroso, ele não vai fazer sua parte. Se você não assistir às aulas, se você não aplicar as aulas, os conhecimentos, se você não pedir ajuda. E era isso que eu queria falar. Sabe por que 85%, 90% dos médicos não vivem de particular? Que 90% dos médicos estão com a vida desestruturada, destruída? Porque disseram pra gente que a gente tem que ser forte. Disseram pra gente que a gente não pode demonstrar fraqueza. Disseram pra gente que a gente tem que ser incrível. Médico não adoece. Médico não pede ajuda. Médico é o cara. Médico é incrível. E a gente fica fingindo que tá tudo bem, mas por dentro a gente tá destruído. A gente não tem coragem para ser humilde, para pedir ajuda, para dizer, cara, eu não consigo, eu não dou conta. Me ajuda. Que a gente vai fingindo. A gente passa uma vida inteira fingindo que tá tudo bem, mas por dentro a gente está sendo destruído. A gente está se autodestruindo. Humildade. Humildade. Michel, Ana Cristina, Luciana Barberino. As 3 pessoas que eu falei hoje nessa live inteira são médicos incríveis. Um médico e 2 médicas incríveis. Currículo impecável. E me chamam de mestre. Me chamam de professor. Se submeteram, não a mim, mas ao método que eu criei. Eles são treináveis. Eles continuam treináveis. Eles foram humildes, eles foram corajosos o suficientes para serem humildes e seguir o método. Arrisca. Seguir o método, arrisca. Se você aplica o método, você tem resultado. Ponto. Não importa se vai demorar 1, 2 ou 3 anos. Mas funciona. Mas tem que aplicar. Se você não aplica, desculpa, não vai funcionar. Não vai funcionar se você não aplica. E a última coisa, tem mais 2 passos, na verdade. Eu falei de decidir o primeiro passo, escolher. Terceiro passo, seguir o método. Quarto passo. Quarto passo é você participar de um ambiente que te motive, que te ajude, que te energize, que te apoie. A nota é essa: o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Se você participa de um ambiente onde todo mundo reclama, se você anda com 5 médicos reclamões, você se torna o 6º. Se você anda com 5 médicos que elogiam, você se torna o 6º. Se você anda com 5 médicos que dependem de plano, você se torna o 6º. Se você anda com 5 médicos que vivem de particular, você se torna o 6º. O ambiente sempre vence. Qual é o ambiente que você tem frequentado? Qual ambiente você tem frequentado? Estudos da Harvard Business Review. Um livro, vou dar a fonte completa aqui, o livro Gerenciando a Si Mesmo. Procura lá depois. Vai ter lá uma parte falando sobre resiliência. A resiliência é mais importante do que diploma, do que dinheiro. Resiliência. Fazer até dar certo. Porque quando você decide, quando eu decidi me tornar médico, eu não ia parar até me tornar médico. Assim como quando eu decidi viver da educação online, eu simplesmente não vou parar até isso acontecer.
Mas já aconteceu, né? Eu estou só dando um exemplo aqui. Quando você decide viver do seu consultório e você decidir que você só vai parar quando isso acontecer, ou quer dizer, você não vai parar até que isso aconteça, é só uma questão de tempo. Resiliência. Resiliência. Vou resumir o passo a passo definitivo para qualquer médico, de qualquer especialidade, de qualquer tamanho de cidade, independente do que sabe ou não sobre marketing, gestão e vendas, independente de ter consultório próprio ou não, independente de ser um médico recém-formado ou um médico de final de carreira, não importa. Qualquer médico precisa decidir que não quer mais para sua vida e escolher, que é o segundo passo, o que quer para sua vida. Decidir o que não quer mais, escolher o que quer. Terceiro, seguir o nosso método, testado e validado. Você não precisa fazer tudo sozinho, você não precisa quebrar sua cara sozinho, você não precisa gastar o dinheiro sozinho, tempo sozinho, dinheiro sozinho. A chance é que você desista. Se você for sozinho, a chance é que você vai desistir. Seguir o método, estar num ambiente adequado. Ambiente. Hoje mesmo, antes de entrar nessa live, uma das coisas que eu falei para uma aluna minha, do nosso grupo de mentoria, foi para ela, eu falei assim, esteja nesse grupo todo dia entre aqui. O ambiente sempre vence. Porque ela pode entrar no nosso grupo da mentoria, que ela faz parte, ou ela pode entrar num grupo de fofoca, ou ela pode entrar num grupo de médicos que estão reclamando do governo, reclamando dos planos, reclamando de qualquer coisa. Cada escolha dessa faz a diferença. O ambiente sempre vence. Então, o ambiente é um dos passos. Escolha estar em ambientes de pessoas onde você quer chegar. E o último passo e mais importante, talvez, é não desista. É só o começo desse projeto aqui. A gente está só começando o nosso trabalho. 5 anos não é nada. 1.300 médicos não é nada porque a gente ainda vai alcançar. Né, Luquinhas? É isso mesmo, dá tchau, filho. Fala, boa noite. Boa noite. E... Bate 10. Muito bom. Boa noite, fiquem com Deus aí. E é sobre isso. Sobre isso. Eu vivo uma vida hoje que foi criada, que foi desenhada. Eu acompanho meus filhos. Hoje eu fiz 9 anos de casado com a minha esposa. Hein? E a gente comemorou. Tá aqui ela. Posso auxiliar minha mãe também nas coisas dela. Né, mãe? E é sobre isso. A vida é sobre isso. É sobre o que é importante pra gente. Então, espero que essa live de verdade vá lá no fundo do seu ser e te ajude a resgatar o que é importante para você. Boa noite.